Então, pessoal, uma boa tarde para vocês. Agradeço a participação, né, a presença de vocês. Vocês vão gostar bastante desse webinar, falando um pouco, né? Aliás, o professor Juan, que vai falar um pouco da inteligência aplicada em sistemas de controle inteligente. Então, eu vou ler um pouco aqui da bio do professor, tá? Então, o professor Juan possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Nacional de Engenharia Lima, Peru, mestrado em Automação e Controle pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Além disso, possui pós-doutorado na Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é professor do Departamento de Engenharia Elétrica e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. E além disso, o professor também Juan atua como pesquisador da unidade Embrapi do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB, com as áreas de interesse, né, em sistemas de medição inteligente e inteligência artificial aplicada, automação e controle. Professor Juan, seja bem-vindo, tá? Agradeço, né, o convite para estar fazendo esse webinar aqui para a gente, vai agregar muito aqui no conhecimento, né, para nós do Opencad, para quem aí está do outro lado da telinha, e o professor também trouxe aqui um convidado, né? O engenheiro José Hélio, também da UFPB. Depois o professor vai apresentá-lo melhor aqui para a gente. Mas temos dois convidados ilustres hoje neste evento da OpenCat. Professor, vou passar a palavra, tá? E aí o professor dá seguimento aí ao webinar, tá bom? Até mais. Muito bom, muito obrigado, Leandro. Agradeço pelo convite. Agradeço também ao OpenCAD pela oportunidade de poder divulgar nossas pesquisas e nosso conhecimento associado a sistemas de controle inteligente, com uma aplicação bastante interessante associado a sistemas de distribuição de água. Es una área bastante interesante y tenemos un laboratorio aquí en la Universidad Federal de Paraíba que nos permite realizar esas pesquisas. Bom, eu sou o professor Juan Moisés Maurício Villanueva, como foi apresentado. Temos aqui na participação o engenheiro José Hélio Bento da Silva, que vai me auxiliar em parte da apresentação. E para apresentarnos, ¿no? Brevemente, eu sou professor aqui da UFPB, com áreas de interesse em sistemas de controle e automação, inteligência artificial, com muitas aplicações em diversas áreas, acadêmicas e industriais também. E do outro lado, José Hélio, ele é engenheiro eletricista, se formou ano passado, aqui da canteira da UFPB, atualmente está realizando mestrado na UFPB e com ênfase em automação industrial, sistemas de controle e integração de processos, também com uma experiência muito interessante no setor industrial. Bem, como sumário de nossa apresentação, um roteiro que nos vai guiar hoje, nós vamos apresentar uma breve introdução, apresentar o problema e objetivo, né, da estratégia de controle que vamos a propor, a metodologia de solução baseada em quatro passos, e esses quatro passos envolvem a coleta de dados, essa aquisição de dados que se realiza, a modelagem da planta, projeto do controlador baseado em lógica fuzzy, implantação na planta, resultados experimentais, e aí vamos a introduzir a planta e conclusões finais. Bom, inicialmente, para contextualizar a aplicação e em que parte estamos talvez utilizando MATLAB, né? MATLAB e Simulink como ferramenta. No setor industrial, nós já conhecemos essa pirâmide de automação, que é bastante conhecida. São 5 níveis, né, na qual os 3 primeiros níveis são conhecidos como o chão de fábrica, na qual nós temos sensores, actuadores, controle de processos e supervisão. Em esses 4 níveis, esses 3 níveis, né, esses 3 primeiros níveis, nós temos oportunidades para poder implantar sistemas de controle e automação com diversas aplicações. Mas é um modelo baseado, né, para plantas, né, que muitas vezes não consumem os dados, que não fazem uso extensivo desses dados, não utilizam IoT, não utilizam inteligência artificial, e essas novas tecnologias, né,
eles dieron paso para una nueva forma de enxergar soluciones de automación, ¿no? La industria 4.0. Esa industria 4.0 que utiliza eh, tecnologías actuales, ¿no? Y es posible implementar nuevas soluciones de automación desde el control inteligente, utilizando lógica fuzzy, por ejemplo, sensores virtuales, soft sensor, esa parte de crear un sensor que imite um sensor físico real, os gêmeos digitais, né, que são os digital twins, que está hoje em dia bastante de moda para desenvolver modelos que se actualicen a partir de dados. Temos computação em nuvem rodando diversos algoritmos, temos a inteligência artificial, redes de sensores sin fios, IoT, etcétera. Novas tecnologias que permitem modificar essa arquitetura da indústria 3.0 e trazer o 4.0 para ser implementado en las industrias. Y entrando en un área que es nuestro foco, tal vez de hoy, ¿no? Sistemas de abastecimiento de agua y las oportunidades que tenemos para poder implantar esas tecnologías. Temos desde a captação nos mananciais, né? E essa captação se utilizam conjuntos de motor-bomba, essas máquinas que permitem, de alguma forma, coletar essa água, transmitir ou levar essa água para uma ETA, que seria uma estação de tratamento de água, que potabiliza essa água e conseguimos distribuir para uma cidade, né? Uma região. Essa água é utilizada e se gera um esgoto. Nuevamente, se requiere sistemas de bombeamiento para enviar las estaciones de tratamiento de esgoto para hacer una limpieza de esa agua para devolver a los mananciales. Entonces, en ese camino, nós temos diversas oportunidades, ¿no? Como, por ejemplo, hacer automación do controle de nivel de reservatorios, controle de presión, controle de evasão, automación de una elevatoria, de pozos, diversas oportunidades de automación. Y nós vamos a focar hoje em controle de pressão. É uma das aplicações que temos desenvolvido aqui no laboratório e também temos conseguido transferir essa tecnologia para uma empresa parceira aqui da cidade de João Pessoa, a Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba, CAGEP. É um grande parceiro nosso e que conseguimos desenvolver soluções aplicadas para essa companhia. Y para poder desenvolver esas soluciones, nós temos aquí un laboratorio, o LENS, que es un laboratorio de eficiencia energética e hidráulica en saneamiento, na cual desenvolvemos diversas soluciones de optimización, eficiencia energética, modelaje en Epanetti, inclusive ya usando con MATLAB, las librerías de MATLAB, uso de automación inteligente, utilizando también librerías de MATLAB, de Deep Learning, de Fuzzy, algoritmos evolutivos para optimización, etcétera, ¿no? Entonces, es un laboratorio bastante interesante, ¿no? Aquí tenemos la foto, ¿no? Es un laboratorio que comporta una red industrial, Modibus, con sensores, actuadores, y un escenario muy próximo al escenario que encontramos en las compañías de agua y esgoto, aquí da Paraíba y también a nivel nacional. Y nos permite resolver y propor soluciones de diversos escenarios aplicados a esta área. Bom, dentro desse laboratório Lens, nós temos várias bancadas de laboratório. Então, vamos a utilizar hoje uma bancada na qual nós temos um conjunto motor-bomba, observem aqui, né? Um conjunto motor-bomba. Esse conjunto motor-bomba vai absorver água de um reservatório e vai distribuir através de uma tubulação. Já temos aqui um transdutor de pressão, que vai medir a pressão na tubulação, e vamos ter um percurso, né? Y en ese percurso vamos a tener aquí una válvula. En esa válvula, ella de alguna forma emula o consumo, ¿eh? Entonces, como si fuese un registro que estamos abriendo, fechando, solo que en este caso es una válvula automática, en la cual nos conseguimos controlar o ángulo de abertura o fechamento. Y entonces, ese sistema, esta bancada, ela tiene un sistema supervisorio, al cual nos conseguimos accionar esa máquina utilizando inversores de frecuencia. Y sobre ese sistema hemos desenvolvido esa solución de control inteligente que vamos a presentar hoy. Y el objetivo consiste en hacer el control de la presión, mantener la presión en un nivel de referencia de sellado. Y para poder desenvolver ese sistema de control, hemos utilizado las herramientas de MATLAB, primero modelando
E aqui vamos a mostrar aqui, né, um pouquinho do sistema, né? Nós temos aqui a planta, né? A planta, o processo, na qual nós vamos ter aqui como saída a pressão desejada, essa pressão medida, né? Vamos ter como entradas a frequência, de alguma forma a frequência vai definir a rotação dessa máquina e essa frequência está sendo gerada por um inversor de frequência. Vamos ter aqui a válvula que vai emular de alguma forma o consumo. Essa pressão, essa variável controlada vai ser comparada com um set point, uma referência, e o erro vai ser processado pelo controlador para que gere um sinal de actuação. E fechamos a malha de controle. Então, esse sistema, assim observado, né, é uma malha que nós estudamos em engenharia elétrica, em engenharia mecânica, se estudam diversas formas de projetar o controlador, certo? Por exemplo, o controlador PID, né? Proporcional integral derivativo. Es una forma bastante simples y bastante metodológica de implementar un sistema de control. Mas muchas veces está limitado a sistemas lineares invariantes no tempo, plantas, né? Plantas do tipo SLIT, né? E se esta planta é não linear ou variante, na qual nós temos consumo, né? Variante no tempo, esta máquina pode ter interferências de desgaste, pode ter interferências de condições climáticas, temperaturas, então torna-se uma planta não linear. E para esse tipo de cenários, nós precisamos utilizar outras formas de projetar o controle. En este caso, nós vamos a propor o controlador FUSI como ferramenta de desenvolvimento aqui de um controle automático, né? Veamos, qual é a nossa proposta, né? Nós vamos ter aqui, inicialmente, eh, vamos a transformar este diagrama de blocos, né, teórico, que estudamos nas disciplinas de controle, e vamos a transformar em um modelo em Simulink. Observen que temos aqui algumas caixas principais, né? Preciso primeiro ter um modelo da planta. ¿Ok? Preciso ter un controlador proyectado, en este caso un controlador FUSI, y un actuador. En este caso nos vamos a proyectar a planta y vamos a modelar esa planta, ¿no? Considerando que tenemos dos entradas, a frecuencia del inversor y o ángulo da válvula, que de alguna forma emula o consumo de ese sistema. Y como saída, a presión. Observemos aqui que o controlador FUSI, ele vai processar o erro e vai ter duas entradas, o erro e a variação do erro, e vamos ter como saída as variações de frequência que devem ser acrescentadas ou diminuídas na frequência anterior para poder fazer a atualização da frequência. Ou seja, temos aqui um sistema de controle incremental, né, na qual nós podemos aumentar ou diminuir a frequência para tratar de que a variável controlada se aproxime a nossa referência. Entonces, esa es nuestra propuesta de control y vamos a utilizar cuatro pasos principales para poder implementar ese sistema de control, ¿no? Entonces, vamos a iniciar un primer paso que es la coleta de datos. ¿Y qué datos serían? Serían las frecuencias, ángulo da válvula y como salida a presión. A partir de esos dados coletados no dominio do tempo, vamos a construir un modelo, en un segundo paso, utilizando redes neurais artificiales. Vamos a ter un modelo tipo caixa preta, na qual nos vamos a conseguir hacer simulación en malla aberta, ¿cierto? Y na sequência vamos a proyectar un controlador FUSI para fechar a malla de controle y observar o desempeño de ese controlador. Entonces, esos tres primeros pasos nos vamos a utilizar un computador, vamos a utilizar MATLAB y las herramientas para poder proyectar un controlador y validar ese controlador. Y en una cuarta etapa nos vamos a utilizar ese proyecto del controlador y vamos a implantar un sistema físico real, una planta, ¿eh? Utilizando las informaciones que o MATLAB nos geró de ese proyecto del controlador. Y vamos a seguir esos cuatro pasos, ¿cierto? Vamos a seguir esos cuatro pasos para poder apresentar aqui a nossa solução. Inicialmente, a coleta de dados. Essa coleta de dados, ela se inicia, né, a partir de sensores. Nós vamos a ter aqui o sensor de pressão, nosso transdutor de pressão, e vamos a actuar sobre o sistema mediante um inversor de frequência e uma válvula redutora de pressão. Para poder fazer essa actuação e essa coleta de dados, vamos a utilizar aqui as placas da National Instrument
Y esas placas da National Instrument vía USB van a enviar los dados para nuestro sistema supervisorio. Y vamos a conseguir colectar dados y crear archivos, ¿no?, en formato CSV o XLS o TXT, en diversos formatos, y vamos a construir un banco de dados. Como no tenemos dados así, digamos, armazenados por la operación del sistema, vamos a crear diversos escenarios. Por ejemplo, vamos a supor que a frecuencia le puede asumir valores desde 30 Hz hasta 55 Hz y vamos a realizar eh, actuações, né, do sistema com frequências com passos de 5 Hz. E para cada valor de frequência, vamos a mudar o ângulo desde 0 até 60, até 70, também com passos de 5, de 10 em 10 ou de 20 em 20, né? Se começa a fazer toda uma variação, certo? Tanto da frequência e o ângulo da válvula, e registrando como saída a pressão, com uma taxa de amostragem de 150 milissegundos. Ou seja, vamos a ter um cenário diverso, com diversas frequências, diversos ângulos, emulando o consumo e coletando o valor da pressão. E por que é importante este conjunto de dados? Para poder construir um modelo baseado em redes neurais artificiais. Caso fosse um sistema físico real, uma planta, por exemplo, uma estação de distribuição de água, esses dados estariam vindo, né, do sistema SCADA e da coleta do dia a dia, né? Então, teríamos uma grande quantidade de informação, Big Data Analytics, um grande volume de dados que pode ser utilizado também para construir nosso modelo. Então, aqui no laboratório, nós temos recriado, né, operações com diferentes frequências, com diferentes ângulos, para poder ter um conjunto de dados válido que nos permita construir nosso modelo da planta. Observemos aqui na figura, temos uma adquisição típica, né? Aqui temos uma frequência, observen, uma frequência de 30 Hz. Estamos actuando sobre o sistema, estamos definindo que a velocidade de rotação dessa máquina vai ser de 30 Hz. Vamos ter diferentes ângulos, observen da válvula, diferentes ângulos, e para diferentes ângulos nós temos diferentes valores de pressão. Então, temos aqui duas entradas e uma saída. Na sequência, a partir de todo esse conjunto de dados, vamos a passar para propor a modelagem da planta, baseado em redes neurais artificiais, que é uma ferramenta bastante interessante para modelar sistemas, principalmente quando não estou interessado em ter a função matemática, como uma função de transferência ou como um modelo em espaço de estados. Não, estou interessado em criar um modelo que me realize uma inferência, entrada e saída, para um determinado conjunto de dados. Estou construindo um modelo baseado em dados. Esse modelo, né, de redes neurais artificiais, como vocês sabem, existem uma grande quantidade de topologias de redes neurais artificiais baseadas em MLP, as Multilayer Perceptron, LSTM, CNN, Spiking, NARCs, as recorrentes. Existen uma grande quantidade de formas de construir un modelo, ¿no? Y MATLAB, él soporta ese tipo de topologías. Y vamos a usar AMLP, que es a red neural Multilayer Perceptron, que consiguió atender nuestras especificaciones para desenvolver ese modelo. Entonces, tenemos como entrada frecuencia, ângulo da válvula, as pressões anteriores, ou seja, uma pressão no instante K-1, e na saída teríamos a pressão no instante K. Essa entrada da pressão no instante anterior vai criar um dinamismo do sistema para poder modelar o sistema de forma dinâmica. Observemos aqui as etapas, né? Nós vamos a iniciar nosso projeto, né, desse modelo da planta. Primeiro, observando nossos dados. Nós já temos nossa coleta de dados. Vamos a separar um conjunto para fazer o treinamento. Se acostuma, usualmente, né, usar um 70% para treinar e um 30% para fazer teste de validação. Ou um 80 e 20. Não existe um consenso entre essas proporções. Muitas vezes depende do volume de dados disponível. Mas vamos usar aqui um 70% para treinar nosso modelo. E vamos usar o Toolbox, o Deep Learning Toolbox do MATLAB.
Y vamos a utilizar aquí dos comandos, ¿né? O newFF y o feedforward net. ¿Né? Y vamos a construir nuestro modelo, voy a mostrar aquí algunos códigos y en la secuencia vamos a validar y como último paso vamos a crear un modelo en Simulink usando el comando gensim do MATLAB para transformar nuestro código, nuestro script, nuestra red neural en un bloque en Simulink. Veamos aquí. Tenemos entonces inicialmente nuestros datos coletados, observen, un vector, una matriz con tres columnas, ¿cierto? Correspondiente a frecuencia, ángulo y presiones anteriores. Y en la cuarta columna tendríamos a salida, que serían presiones. Ok, con esos datos vamos a, y con un 70%, vamos a iniciar, aquí ya comenzamos a introducir parte del código, ¿no? Observen aquí, na parte de modelagem, vamos a realizar o carregamento dos dados e vamos a usar arquivos CSV. MATLAB permite fazer esse carregamento, né? De arquivos CSV, arquivos en Excel, XLS, TXT. Vamos a carregar aquí los arquivos CSV que fueron generados a partir de nuestros experimentos. Vamos a separar en un conjunto de entrenamiento. Entonces, las tres primeras columnas, vamos a separarlos. Y la cuarta columna sería nuestra salida. Entonces, tenemos las entradas, o X de treino, que serían las entradas, y o Y de treino, que sería nuestra salida. ¿Ok? Na sequência, vamos a também separar um conjunto, né, para fazer a validação, né? O X de validação, as entradas, as três primeiras colunas, e o Y de validação, que seria a quarta coluna. Então, temos dois conjuntos, um para fazer o treinamento, um 70%, e outro para fazer a validação, um 30%. Na sequência, vamos a iniciar com a configuração de nossa rede neural artificial. Bom, precisamos usar algunos comandos que ya existen aquí en MATLAB y vamos a usar aquí el comando feedforward.net, ¿cierto? Y nos vamos a definir aquí dos camadas ocultas con 5 neuronios por camada y un algoritmo de entrenamiento o train-LM, ¿no? O Levenberg Marquardt, que es un algoritmo más actual eh, con relación al backpropagation, ¿no? Que tiene innovaciones de mayor convergencia, mayor robustez para hacer el entrenamiento. Y observen que vamos a generar aquí una variable net, ¿cierto? Esa variable neti es como si fuese una estructura de datos que va a soportar unas variables string, variables escalares, vectores, matrices, y dentro de esa neti, no es inicialmente vamos a tener los pesos aleatorios de nuestra red neural artificial tipo feedforward.net. Vamos a tener los pesos aleatorios, vamos a tener dos camadas y 5 neuronios por camada. Vamos a definir algunos hiperparámetros y vamos a llamar aquí a neti, punto, como si fuese un objeto, ¿no? Ya definimos aquí las funciones de transferencia, disculpen, las funciones de activación, ¿no? Que sería o TANSYN, para todos los neurones de la primera camada, las funciones de activación TANSYN también para la segunda camada. Vamos a definir 100 épocas como máximo para hacer el entrenamiento y un error de 10 elevado a menos 4 como criterio de parada también. Entonces, lo primero que él conseguir atingir, él va a parar, ¿cierto? En la secuencia, nos vamos a realizar un entrenamiento y aquí usamos el comando de MATLAB train, un comando que está dentro del toolbox de Deep Learning, y vamos a llamar esa neti, que es esa estructura de datos que comporta a topología, comporta los hiperparámetros, y vamos a inserir los datos de entrada, o X-treino, y los datos de salida, Y-treino, que correspondería al 70%. Y esa neti va a comenzar a ser treinada. Y cuando faço o treinamento, estoy ajustando los pesos, ¿cierto? Los pesos a través del algoritmo de Levenberg Marquardt. Esos pesos van a ser optimizados y após un cierto número de épocas, en este caso conseguimos usar 53 épocas, observen aquí, 53 épocas, para poder alcanzar ese error de sellado. Na fase de treinamento. Y en la secuencia vamos a guardar un save, ¿no? Ese modelo. O sea, estoy guardando a neti, ¿cierto? Conseguí treinar mi red, estoy validando, guardo mi neti como un archivo .mati.
Essa NETI, né, ela também pode ser, né, utilizada mais na frente, né, tanto a nível de script ou a nível de Simulink. Vou mostrar para vocês como se faz essa transformação. Bom, uma vez que fiz o treinamento dessa NETI, salvei, eu vou utilizar agora o 30% dos dados para fazer a validação. E chamo esse modelo, vou fazer aqui o carregamento da NETI, né, o modelo salvo, e agora vou fazer a simulação e vou utilizar outro comando de MATLAB, o sim. Vou chamar aqui a NETI, que já está treinada, e apenas vou inserir os dados de entrada, o X de validação. Apenas os dados de entrada e vou gerar dados de saída, o output. Esses dados de saída devem ser comparados com a saída de validação, essa saída que foi guardada para que eu consiga comparar tanto a saída da rede neural e a saída teórica, o target, o desejado, né? E a partir desses dois conjuntos de valores, consigo definir algumas métricas de desempenho, como, por exemplo, o erro absoluto, né? ¿Cuánto fue el máximo error absoluto? En este caso estamos usando presión y estamos usando unidades de metros de columna de agua, MSA. Tenemos un error absoluto de 0,34 MSA, bajísimo. Estamos hablando aquí de presiones de 10 MSA, 15 MSA y un error absoluto bajísimo aquí, ¿no? Tenemos también aquí el desvío padrón de ese eje, esa variação com relação à média e um erro percentual médio, né? Aqui absoluto, um MAPE de 0,74. Então, nós conseguimos validar essa rede neural a partir de umas métricas e comparando a saída da rede neural com os valores que estão dentro do conjunto de dados de teste, esse 30%, certo? Então, uma vez que temos validado nossa rede neural, temos nossa NETI, partimos agora, né, a gerar um modelo em Simulink. E essa NETI, né, pode ser utilizada ainda a nível de script, implementando algoritmos, se pode continuar usando, ou se pode exportar para um bloco em Simulink. Observem, né? Eu estou usando aqui o comando gensim, né, da NETI, né? E automaticamente MATLAB me vai gerar um código, um bloco, né? Um bloco em Simulink. Você vai abrir um ambiente de Simulink e eu vou ter esta caixinha que está aqui. Mas observem, eu tinha modelado meu sistema com três entradas e uma saída, e aqui apenas percebo que é uma entrada. Aí tem que ter cuidado, né? Porque não é apenas uma entrada, né? Nós temos aqui um barramento de dados. Ou seja, eu posso aqui, embora a entrada seja apenas um fluxo de dados, mas eu posso aqui concatenar diferentes sinais. E para isso daí eu utilizo aqui as livrarias de MATLAB, Simulink, aqui em Signal Routing, utilizo o Bus Creator. E defino aqui três entradas, em esse caso seriam a frequência, ângulo da válvula e as pressões no instante K-1. Esses três sinais vão ser concatenados e se vai criar um bus de dados, um barramento de dados que vai ser o input a nosso modelo. E na saída vamos ter apenas uma saída, não tem problema, podemos deixar. Mas se fossem duas saídas, teríamos que colocar aqui um bifurcador para poder separar os sinais. Então, essa ferramenta é bastante interessante porque ya estando aquí dentro de Simulink, ya posso proyectar mi controlador y fechar a malla de controle y hacer as simulações dinâmicas. Então, é uma roda, né? Ter o script e passar para um modelo em Simulink. Bom, então, na sequência, né, nós vamos aqui, observamos também, observem aqui, para poder fazer esse modelo dinâmico, eu preciso realimentar a saída com um atraso unitário para ter aqui as pressões no instante K-1. Seria a frequência como entrada, ângulo da válvula e as pressões anteriores que estão sendo realimentadas pela saída do modelo. Bom, já tenho meu sisteminha modelado, agora vou partir para proyectar meu controlador FUSI, certo? E aqui já vamos a iniciar uma terceira etapa, né? Nós já passamos pela coleta de dados, fizemos o modelo da nossa planta, foi construído, foi validado, usando redes neurais artificiais e gerei um bloco em Simulink. E na sequência eu vou projetar esse controlador FUSI, né? Um controlador FUSI
que está dentro da inteligência artificial. E a diferença das redes neurais artificiais, na qual eu treino um modelo baseado em exemplos, preciso ter exemplos para poder fazer um treinamento supervisionado e criar um modelo, apresento entradas, saídas e consigo treinar um modelo. A lógica fuzzy é bastante baseado na capacidade de raciocínio humano, como os seres humanos tomam decisões e muitas vezes baseados em regras. Então, baseado em essa filosofia, pode ser desenvolvido um sistema de controle fuzzy, na qual esse conhecimento, essas regras, podem ser fornecidos por um especialista, uma pessoa que conhece o sistema, que sabe como opera um sistema, que sabe como deveria se comportar um sistema em malha fechada. E a partir desse conhecimento, esse raciocínio, se pode transformar todo esse conhecimento do especialista em regras de forma, em formato de linguagem natural e construir um sistema de inferência fuzzy que tome como entrada os dados numéricos, faça um processamento de raciocínio e forneça dados de saída numéricos. E MATLAB já fornece essas ferramentas, né? MATLAB tem a ferramenta, o Fuzzy Logic Designer, né? Uma ferramenta interessantíssima também para poder projetar os sistemas de inferência Fuzzy. Nós aqui, estou mostrando aqui a interface, né? Mas também temos uma interface um tanto antiga, né? Esta interface, quando vocês, aqui no caso, né? Vocês podem digitar aqui no prompt, né, do MATLAB, na janela de comandos, né, vai aparecer logo esta janela. Mas se vocês também digitam fuzzy, vai aparecer esta outra janela. Só que é uma interface antiga, né? Já logo o MATLAB nos avisa, né? Um warning, né? Que vai ser uma versão descontinuada, né? E já logo sugere utilizar o Fuzzy Logic Designer. Mas esta interface também é bastante interessante de usar, um pouco mais limitada, mas também resolve muitos problemas, né? Mas apenas ter cuidado que já vai ser descontinuado. Bom, então vamos a focar em nosso controlador Fuzzy, né? Esse controlador fuzzy precisa, né, de alguma forma, duas entradas. Vamos a definir aqui o erro e a variação do erro como entrada. E na saída vamos a utilizar as variações de frequência. Dentro desta caixa, né, em amarelo, nós temos um sistema de inferência fuzzy que tem várias etapas, né? Então, nós que já conhecemos o sistema de inferência fuzzy e utilizamos, né, usualmente partimos pela fusificação, né? Nós vamos a transformar variáveis, né, como erro, por exemplo, né, em conjuntos fuzzy, vamos a definir funções de pertinência y precisamos una base de conocimiento mínimo para poder definir esa fusificación. Por ejemplo, ¿cuánto es su range? ¿Cuánto es su intervalo de variación do erro? ¿Cuál va a ser la forma de los conjuntos fuzzy? ¿En qué posición van a estar los conjuntos fuzzy? Entonces, una base de conocimiento asociado ao especialista. Entonces, vamos a precisar fusificar aquí o erro, variación do erro y las variaciones de frecuencia. También preciso a base de regras. Esa base de regras fornecidas por un especialista, una pessoa, un ser humano, na qual eu vou conseguir colocar, por exemplo, se o erro for grande e a variação do erro for positiva, então, né, se estou começando, né, o erro for grande, positivo, né, e as variações do erro for positiva, então preciso definir uma variação de frequência grande. Então, esse delta de frequência tem que aumentar para que rapidamente o sistema consiga sair de inércia e se aproximar ao set point. Então, baseado em esse conhecimento, se o erro for grande e a variação do erro for positiva, então a variação de frequência tem que ser grande. Então, eu posso definir diversas regras em diversas situações e construir um banco de regras tratando de imitar meu conhecimento e transformá-lo em linguagem natural. Partindo, né, a partir dessa base de regras e a fusificação, consigo fazer a inferência, que basicamente é essa forma de como imitar o raciocínio para encontrar como resultado um conjunto fuzzy que vai ser defusificado para encontrar um valor numérico exato. Então, em esta caixa, nós vamos ter como entrada um número para o erro,
otro número para variación do ejo y vamos a tener como salida otro número para variación de frecuencia. Vamos entonces a entrar en esta caja, ¿no? En esos blocos que están aquí utilizando las herramientas de MATLAB. Bom, inicialmente vamos a fazer a fusificação, né? Vamos a precisar aqui o erro, variações do erro e, como saída, as variações da frequência. Vamos a utilizar o sistema de inferência do tipo Mandani, né? Que agrega, né, todos os resultados parciais, realiza a união para fazer a defusificação. Ok, então nós vamos ter aqui, né, esta formatação e a posição vai depender muito do especialista e do problema. Não existe uma formatação única para todos os problemas, né? E também se pode optimizar, muitas vezes, né? Se pode fazer essa optimização utilizando algoritmos evolutivos, né? E se pode ter um algoritmo, né? Que permita posicionar, né? Esos vértices dos triángulos, los conjuntos, para poder ter um desempenho adequado do problema. Bom, então temos aqui o erro, temos aqui utilizado funções de pertinência tipo trapezoidal para as bordas e tipo triangular para os conjuntos internos. Isso de respectivas posições, né? No caso de trapezoidal, sempre são utilizados quatro vértices, né? E no caso de triangular, três vértices para poder definir a posição do conjunto, a função de pertinência, né? De forma similar, foi feito para a variação do erro, certo? Também fizemos o posicionamento. A variação do erro nos vai indicar qué tan rápido o qué tan lenta está a subida, né? Então, se é uma variação lenta, né? Estou subindo de forma positiva, mas estou lenta. Então, consigo criar regras que façam que o sistema ou essa dinâmica suba de forma lenta, mais abrupto, mas já tenho alguma, talvez, contrapartida de ter um sobresinal maior, né? Então, dependendo da formatação, eu vou definindo as posições dos conjuntos fússeis. E, finalmente, tem aqui, né, a variação. Temos aqui os conjuntos e temos aqui a variação da frequência. Essa variação da frequência também foi limitada, observem, de menos 10 a 10 como máximo, para evitar, talvez, uma variação abrupta da frequência quando sumado com a frequência no instante k-1, ou seja, a frequência anterior. Porque essa frecuencia, esa variación de frecuencia, cuando sumado con la frecuencia anterior, me va a actualizar la frecuencia en un instante K. Entonces, no puede ser una frecuencia, un delta de frecuencia muy alto, porque si no, el motor va a comenzar a darnos pulos, ¿eh? Entonces, en 30 Hz, puedo ir directo a 60 Hz. Es demasiado, ¿no? Se puede crear un problema mecánico en un motor. Entonces, debe tener un cierto cuidado para restringir. E aí vem a base do conhecimento, né, para poder solucionar o problema do controlador fúsil. Bom, esse delta de frequência, como falei, né, é importante porque vai ser sumado com a frequência no instante k-1 para fazer a atualização no instante k. É importante colocar saturadores, né, para evitar frequências elevadas que possam esquentar o motor, né? Posso ter um uso de frequências acima de 60 Hz, mas vou ter problemas associados à própria eficiência, né, e operação da máquina. Então, os saturadores são importantíssimos. Temos aqui, certo, as regras, certo? Foram definidas aqui 25 regras, certo? Da forma se erro e a derivada do erro, então as variações de frequência. Observamos aqui, né, que o sistema de inferência do tipo Mandani vai avaliar cada regra para cada par de entradas, frequência e variações de frequência, e também, né, sim, frequências e variações de frequência, erro e variações do erro, desculpem, erro e variações de erro, para gerar as variações de frequência. Cada par de entrada vai ser avaliado por cada regra e me vai gerar resultados parciais. E depois vai ser feita uma agregação, uma união, para encontrar uma área final, que é basicamente, assim resumindo, né, em passos bastante grandes, né, como funciona a agregação baseado num sistema de inferência fúsil de Mandani, né? Encontrar resultados parciais associados a cada regra, fazer a união, e esse resultado passa por um processo de defusificação.
¿cierto? Para encontrar el valor verdadero. Es importante aquí, por exemplo, nós encontramos uma solução aqui, ajustando as regras com o conhecimento especialista, né? Uma matriz de regras, e esta matriz de regras me vai gerar aqui erro, variações de erro e como vai ser as variações da frequência. E nós temos aqui uma superfície que pode ser gerada por MATLAB para entender o comportamento para todas as variações do erro e todas as variações da variação do erro, como seriam as variações da frequência. Nós conseguimos ter uma superfície, é importante observarla, que não existam picos, né? Porque se existem alguns picos é porque o sistema pode ter variações de frequência abruptos, que podem ser problemáticos para a operação do motor. Bom, aqui na interface, também do Fuzzy Logic Designer, nós podemos configurar o método de defusificação, né? Eu vou ter aqui um resultado parcial, comentei, né? Que é o resultado da inferência, e preciso transformá-lo em um número, né? E essa forma de decodificação de conjunto Fuzzy para um número é realizado através do processo de defusificação. Neste caso, nós vamos utilizar o método do centroide, né? Qual é o centroide dessa área? O centro geométrico, e esse centro geométrico me vai definir o valor associado à defusificação. Bom, então nós temos uma ferramenta, né, bastante interessante para projetarmos o controlador fuzzy. E necessitamos, de alguma forma, né, se requiere conhecimento do especialista. Y también conocimiento de control, porque de alguna forma yo voy a precisar llevar un sistema a un set point para alguna referencia de sellado. Entonces, preciso tener también ese conocimiento de teoría de control y para poder lidiar con este tipo de sistemas. Bueno, ya proyecté mi planta, ya modelé mi planta, ya proyecté el controlador, sei como debe funcionar a lei de controle aqui, né, para a frequência. Fecho a malha e agora vamos a validar com algumas simulações, certo? Essas simulações, elas envolvem, inicialmente, vamos a fazer aqui uso eh, do sistema em malha fechada, certo? E vamos a colocar aqui, inicialmente, a válvula totalmente aberta, certo? Não existe restrição. E vamos a colocar aqui um set point de 12. E observamos que o sistema rapidamente chega a esse set point de 12 MSA, né? E temos algumas métricas, né? Como o tempo de subida, bastante rápido, 0,6 segundos, né? Menos de um segundo já rapidamente conseguimos atingir, né, esse tempo de subida, né? Tempo de assentamento, temos aqui o sobresinal zero, e também conseguimos ter algumas métricas, né, associado ao controle, né, como integrar do erro, tempo de integração. São parâmetros que nos permitem validar o desempenho do controlador. Foi também validado esse mesmo modelo, ainda em simulação, certo? Para diferentes valores de set point, observem, né? E para um ângulo de 50 graus da válvula. Ou seja, fechei a válvula, o registro 50 graus e tem diferentes valores de set point e observamos que também o sistema tem uma resposta bastante adequada. Ou seja, o sistema de controle me está, de alguma forma, né, levando a dinámica do sistema para que siga a referência, né? Estou rastreando a referência, né? Fazendo um rastreamento para diferentes valores de set point. Na sequência também foi feito uma análise com o mesmo modelo, agora com um set point, vamos supor aqui, né? Um set point aproximadamente de 7 metros de coluna de água e um ângulo de 50 graus da válvula, né? Variamos para 17 metros de coluna de agua y estando en régimen estacionario mudamos su ángulo para 70 grados. Y observen cómo el sistema sente esa variación del ángulo, más rápidamente consigue se estabilizar. Efecto del sistema de control fuzzy. Entonces, tengo demanda variável, tenho set point variável, mas o sistema consigue acompanhar esse comportamento de referência. Estou precisando que a pressão se mantenha constante em um determinado set point. Posso mudar o set point? Tudo bem. Posso mudar o ângulo enquanto estou em regime estacionário? Tudo bem. O sistema consegue ter um desempenho aceitável, né? Então, conseguimos validar nosso sistema de controle e essas três primeiras etapas foram vencidas usando MATLAB Simulink, né? Então, a partir de uma coleta de dados, fiz um modelo utilizando uma rede neural. Estou interessado em ter uma caixa preta, né?
cuyas entradas son frecuencia, ângulo y a saída, frequência, ângulo e a pressão anterior e a saída a pressão. Projetei o controlador, criei um bloco em Simulink, fechei a malha de controle, utilizei meus conceitos de engenharia de controle, conhecimentos de um especialista de como deveria se comportar o sistema, validei e estou agora, né, com uma solução computacional validada. E o quarto passo já estaria relacionado à implantação, né? Nós temos aqui uma planta na qual nós conseguimos ter uma implantação bastante interessante, porque nosso sistema ela utiliza LabVIEW, né? E o sistema de LabVIEW ela conversa muito bem com o MATLAB, certo? Então nós fizemos essa transferência dessas informações que estão dentro do MATLAB para um sistema de LabVIEW e vamos a mostrar aqui. E para isso daí vou passar a palavra para o engenheiro José Helio. José es un ingeniero recién formado, y está realizando mestrado aquí en la Universidad Federal de Paraíba, que tiene desenvolvido ese tipo de soluciones de forma bastante efectiva. Y voy a pasar la palabra ahora para que le exponga aquí esta última parte. Boa tarde a todos. Sou o engenheiro José Hélio Bento da Silva. Sou graduado aqui na Universidade Federal da Paraíba no ano passado, 2024. E agora estou fazendo mestrado é, justamente na área de aplicação de IA em sistema de distribuição de água. Visto que o controle foi totalmente desenvolvido em MATLAB, há a necessidade de passar para a planta real. E o LabVIEW, que é o software que usamos para desenvolver o nosso supervisório, já contém uma toolbox também para o sistema Fuzzy, que é o Fuzzy Logic Designer, só que dessa vez do LabVIEW. Houve a cópia exata do projeto desenvolvido no MATLAB e transferido para o supervisório para a realização do fechamento da malha. Após a cópia, né, dos parâmetros do fuzzy desenvolvido no MATLAB para o fuzzy do LabVIEW, houve a comparação de sua curva de sua superfície de regras, né, sua matriz de regra, para validar a igualdade de suas curvas. À esquerda aqui temos a superfície de regras de MATLAB, que equivale exatamente à superfície de regra em LabVIEW. Antes de partir para os resultados de fato, irei explanar um pouco sobre o sistema de aquisição e como o sinal parte do Fuzzy Logic Designer do LabVIEW e chega até a variação da frequência do motor. Inicialmente, a saída do LabVIEW, que é de 0 a 55 Hz, como já foi mencionado, é convertida para 0 a 10 volt ainda no LabVIEW. E esta saída 0 a 10 volt é configurada para a saída analógica do DAC, que é a unidade de aquisição do LabVIEW. Essa comunicação entre supervisório e LabVIEW é realizada através da serial USB, que a partir de um canal analógico da unidade de aquisição, comunica-se com o inversor a partir da comunicação 0 a 10 volt. Já o inversor, com seu parâmetro 222, configura a entrada analógica para servir de referência para a variação da frequência, né? E como funciona essa variação de frequência a partir dessa entrada analógica? Se olharmos para a eletrônica de potência do inversor, né? Vamos ver três etapas, basicamente. Primeiro, conversor AC/DC, um braço de ondas complexas de tiristores ou diodos que retificam a onda senoidal da alimentação do inversor em sinais no semiplano positivo, né? A partir desses sinais nos semiplanos positivos, temos a integração do filtro LC, que é um filtro capacitivo, para transformar o sinal no semiplano positivo, no sinal retificado, em um sinal DC. Posteriormente, há outro braço de transistores, aliás, transistores IGBT, SR6, que são comutados a partir de uma onda PWM. Essa onda PWM
comutam os braços de transistores, fazendo, portanto, a variação da frequência da tensão que vai para o motor. Já esse PWM, quando, definido no parâmetro 222, a entrada analógica como sinal de referência, variado os parâmetros do PWM, para variar tanto duty cycle quanto frequência de comutação. A frequência de comutação, ele no caso vai variar a frequência que vai para o motor, né, de 0 a 60 Hz, no nosso caso 0 a 55 Hz, e o duty cycle variará a amplitude de sinal, né, para manter a constante, para manter a velocidade de tensão constante, frequência de tensão constante. Visto o modo como o sinal do fuzzy se comunica com o inversor e como ele altera a frequência do motor, vamos recapitular o objetivo do projeto, né, o propósito. Aqui temos a nossa planta à esquerda, é um sistema de distribuição de água que busca emular a distribuição de água para a zona rebaixada e para uma zona alta, e estamos controlando a pressão na tubulação a partir da medição de pressão neste ponto, o PT2, e também a partir de perturbações ou variação no consumo, utilizando a válvula CV1. Já à direita temos a interface já mencionada anteriormente, desenvolvida totalmente no LabVIEW. Aqui nós temos um vídeo, né, no qual será variado o set point, será de 5 a 9 MCA. Isso parte do conhecimento que eu já tenho da planta, né? É necessário ter o conhecimento para não perder pressões acima do limite físico, né? E nesta interface temos uma seção do LabVIEW, uma seção da interface do LabVIEW, a qual destina-se ao acionamento do controlador fuzzy. Observa-se que nesta seção podemos acionar tanto o fuzzy Mandani, que foi o projetado neste projeto no MATLAB, quanto o fuzzy Sugeno. Além destes dois tipos de fuzzy, neste supervisório, podemos também acionar manualmente, alterando a frequência manualmente, e temos também um controle PID, que não é o objetivo da apresentação. Além destes acionamentos, aqui retrata a frequência do inversor, o set point a ser definido e a pressão atual, né? A variação os dados de pressão. Para este vídeo, a gente vai focar nesses três parâmetros, pois iremos observar a sua variação conforme o set point varia, né? Também é importante destacar que, à medida que a frequência aumenta, a pressão na tubulação também irá aumentar, por consequência do aumento da vazão na tubulação, né? E também, à medida que o ângulo da válvula aumenta ou diminui, esta pressão também irá aumentar ou diminuir. Se o ângulo da válvula aumenta, pressão aumenta. Se o ângulo da válvula diminui, pressão também diminui. Irei iniciar o vídeo. Porém, antes, observa-se que o sistema está em malha aberta, né? O sistema já está atuando com 30 Hz. A pressão atual está de 5,7 MCA, observa-se aqui nesta caixinha, né? E o set point está em 5 MCA. No momento que eu ligar o fuzzy Mandani, espera-se que a frequência diminua para atingir o set point. Dá o play aqui no vídeo. Atuou o fuzzy Mandani, a frequência já começa a diminuir, né? Atingiu o set point aqui, 5 MCA. O erro atual está de 0,01, está variando ali próximo de 0,01. E a pressão já se estabilizou, né? Neste ponto, observa-se uma propriedade importante do sistema de controle, que é a economia, né? O sistema de controle, ele é feito para tornar o processo mais ágil, mais seguro e claramente gerar economia durante o processo, né? Economia de gasto, economia de consumo, tudo. Então, à medida que
a diminuição da frequência, há também a diminuição da corrente, a diminuição da potência e, por consequência, do consumo de energia, né? Passar o vídeo para não perder muito tempo aqui na simulação. Foram 2 minutos de dados. Aqui, novamente, irei fazer a alteração do set point para 7 MCA. Então, espera-se que a frequência aumente e o sistema se estabiliza em 7 MCA. Alteração realizada, a frequência já começou a subir, se estabilizando ali próximo dos 38 Hz. Houve um overshoot, como pode observar, né? Um overshoot. O set point, a pressão, aliás, passou um pouco do set point, mas voltou. A frequência chegou ali a 38 Hz, mas se estabilizou ali em 36 Hz. Já a pressão está fixa, está variando ali em torno dos 7 MCA, como espera-se. Próxima etapa é elevar o set point para 9 MCA. Isso aqui rapidamente. Será alterado o set point, irá para 9 MCA, e novamente espera-se que a frequência sofra um aumento, né? A frequência novamente aumentou, se estabilizando, a pressão está por volta ali dos 9 MCA, e a frequência também elevou para 48 Hz. 49 Hz, ou com uma pequena variação, ok? Mas voltou à estabilidade, né? Passar novamente. E a próxima etapa é reduzir o set point para 6, e espera-se com isso que a frequência diminua, e está diminuindo, 31 Hz, 32 Hz. Já a pressão também diminuiu e está próximo ali dos 6 MCA. Houve um overshoot novamente, agora ele está voltando e estabilizando em torno dos 6 MCA. E a frequência está próximo dos 32 Hz. Essa situação foi para a válvula totalmente aberta, né? Ou seja, consumo máximo 100%. No próximo slide, há uma outra emulação, um outro teste. No entanto, agora com o ângulo da válvula em 50 graus, né? Houve a variação do consumo, houve a variação do ângulo da válvula. Agora espera-se que a pressão esteja bem mais alta, pois há um grande fechamento da válvula, né? Consequentemente, a pressão aumentou demasiadamente. É tanto que agora, em 30 Hz, já funcionando, neste momento a planta já estava em funcionamento, estava em 30 Hz, e a pressão estava aqui em 8,59 MCA. Enquanto lá com 30 Hz e o ângulo totalmente aberto, a pressão estava por volta dos 5,7 MCA. Então, novamente, irá ser realizadas mudanças no set point. Aqui eu irei, será colocado para 7 MCA. Então, espero que a frequência aumente um pouco. Aliás, diminua. Ali estava em 8 MCA, né? Estava em 8 MCA. Houve para 7 MCA, a malha foi fechada e a frequência diminuiu para 25 Hz. A pressão aqui já se estabilizou ali próximo dos 7 MCA e a frequência se estabilizou em 25 MCA. Irei adiantar um pouco do vídeo. Sistema totalmente estável e será alterado ali para 12 MCA. Consequentemente, espera-se novamente que a frequência aumente consideravelmente e a pressão eleve-se para 12 MCA. Neste momento, observa-se que a frequência já se estabilizou, foi bem rápido, acho que em torno ali de alguns 1,5 segundo, talvez. E a pressão se estabilizou por volta dos 12, erro bastante pequeno, próximo ali de 0,1 novamente. Do vídeo.
Mais uma vez será elevado a pressão, dessa vez para 17 MCA, né? Então espera-se novamente que a frequência eleve-se. Dessa vez para 57 Hz, vai voltar, acredito. 56 Hz. 56 Hz. A pressão rapidamente chegou no set point, 17 MCA. E o erro já está variando um pouco mais, né? 0,22, por consequência do próprio sistema físico. O inversor está trabalhando mais, o motor está a uma velocidade maior, a interferência no sistema de comunicação já é maior também. Então, a comunicação já começa a se comprometer, mas com uma variação de 0,2 MCA. O próximo passo será decrementado o set point para 11 MCA. Dessa forma, se espera-se o decremento da frequência também e, por consequência, a pressão. Observe-se novamente que o sistema se estabilizou rapidamente. A pressão está ali por volta dos 11 MCA e a frequência ela se estabilizou em 40 MCA. Quando o vídeo adiantar. Já o próximo passo sendo realizado o teste de efetividade com diferentes set points para o controle. Fizemos um teste de resposta degrau ali com 5 MCA de variação, pois ele estava em 7 MCA inicialmente. Depois partiu para 12 MCA como set point e observou-se as métricas. A exemplo, o tempo de subida, neste caso, foi de 1,35 segundos para sair de 7 MCA até 12 MCA. Já o tempo de assentamento foi de 6,9% e o sobressinal de 2,58%, né? Já em relação às métricas, temos o tempo integral do erro absoluto, que deu 16,93. Esse tempo integral ele representa a persistência do erro no sinal, né? Enquanto mais o erro persiste no sinal, maior será a sua contribuição para esta métrica. Já o erro absoluto integral, que deu 6,50, ele apenas integra o erro absoluto do sistema, né? Trazendo para o cenário discreto, que é o nosso caso, visto que estamos amostrando o sinal em 150 milissegundos, é os somatórios do erro ao longo da amostragem, né? Então, esse resultado de 6,50 MCA, bem abaixo da métrica acima, é, revela que, apesar do erro estar presente em todo o sinal, em todo a emulação, né? Ele é um erro pequeno, pois sua integral ao longo do tempo deu 6,50, bem abaixo do integral vezes o tempo, né? E isso é corroborado com o MAP, o erro médio percentual absoluto, pois foi calculado e como resultado tivemos 3,77%. 3,77% ali de 12 MCA, que é este sinal, vamos ter um resultado de 0,45 MCA de variação, né? Então, de 12 MCA há uma variação de 0,45 MCA. Este é um resultado muito bom, visto que todo o trabalho foi projetado no MATLAB e estamos tirando do ambiente virtual e colocando em um ambiente real. Então, isso permite a gente desenvolver projetos sem a necessidade de interferir no processo de distribuição de água, sem interferir no processo de desenvolvimento de um produto. Com certeza, isso economiza tempo e dinheiro, que eu acho que o fator fundamental das empresas, né? A seguir, a seguir, temos os dados coletados da simulação. Esses dados decimais são os dados coletados da simulação, com suas métricas, né? O tempo de subida máximo foi de 1,35 segundos para todo esse conjunto, um tempo de assentamento ali de 7,20 segundos e um sobressinal de 6,28%, né? Já
para o segundo cenário, que foi com o ângulo da válvula totalmente, com o ângulo da válvula de 50 graus, aliás. Tivemos um sobressinal de 2,58 segundos, um tempo de assentamento de 7,5 segundos e um tempo de subida, de 1,53 segundos. Isto retrata que, apesar da variação do ângulo da válvula, o controle se manteve estável, mantendo todo o sistema controlado, né? Então, isso permite concluir que o controle é efetivo para as diferentes situações do dia a dia, do consumo, né? Para diferentes perfis do consumo. Concluída essa etapa de implementação, passei novamente a palavra para o professor Juan Villanueva. Perfeito. Muito obrigado, Juscelio. Eh, Fizemos uma apresentação, né, de aplicação prática usando o LabVIEW como interface de implementação. E como foi comentado, nós estamos utilizando o resultado que conseguimos obter a partir de MATLAB e o principal resultado é o projeto do controlador. Então, as regras, as posições dos conjuntos fuzzy, o range, né, a base de conhecimento foi transferido para o LabVIEW e fechada mais de controle dentro dessa interface. Então, existe um caminho direto, né? Inclusive, já embarcamos dentro do próprio LabVIEW, já embarcamos as redes neurais artificiais, incorporando um bloco de MATLAB, então é bastante tranquilo de utilizar. Então, fazendo aqui as considerações finais, né, nós podemos observar que o MATLAB, né, e o MATLAB e o Simulink, né, é uma plataforma bastante robusta de engenharia também, em um ambiente acadêmico pode ser utilizado, mas também em engenharia, que permite realizar simulações, né, de sistemas de controle que nos permitem testar, validar para uma posterior implementação, de forma muito flexível, né? O MATLAB, com suas ferramentas, sus toolboxes, né, eh, baseados en Deep Learning, Fuzzy Logic, né? Ele permite, né, criar ferramentas para os engenheiros, para os cientistas, para os acadêmicos, para formar alunos, né, para mostrar como se pode implementar esse tipo de sistemas. E as implementações são diversas, né? Nós já tivemos oportunidade de usar esta mesma metodologia em uma estação de um sistema de abastecimento de água aqui na cidade de João Pessoa, com a empresa parceira Cagepa, y conseguimos implementar ese sistema de control, ¿no? Inclusive con publicaciones científicas y con formación de recursos humanos a nivel de mestrado. Entonces, esos procedimientos, ese paso a paso, desde crear un modelo a partir de una coleta de datos, fazer projeto do controlador em um ambiente computacional, validar e depois utilizar essas informações do controlador para levar para plantas, uma forma bastante efectiva de projetar e implementar, né? Nós estamos propondo aqui 4 passos, né? Esses passos são bastante interessantes porque todo este conjunto de ferramentas pode ser inclusive um programa de computador, né? Estamos pensando em expandir essas soluções, né, em um software, por exemplo. Não são 4 passos, né? Talvez em vez de uma multilayer perceptron poderia ser uma LSTM ou uma NARCS, uma rede neural NARCS. Ou em vez de ter uma lógica fuzzy como controlador, poderia ter um controlador PID, ou um PID fuzzy, ou um neurofuzzy, mas a metodologia é a mesma, né? Estaria mudando as formas de como implementar para ter sucesso na modelagem e no projeto do controlador. Bom, essas seriam nossas considerações finais. Queria aqui agradecer aos parceiros, que sem essas parcerias não poderíamos ter esses resultados, né? Principalmente aqui a Universidade Federal da Paraíba, que é um ambiente sinérgico na qual nós conseguimos atuar de forma acadêmica e também com parcerias com empresas, como a Cagepa, por exemplo, ao CEA, ao Centro de Energias Alternativas e Renováveis, ao GICA, que é o grupo de inteligência artificial, grupo de inteligência computacional aplicada, na qual eu sou líder desse grupo e conseguimos desenvolver muitos algoritmos. Então, todas essas teorias, todas as definições, elas são geradas no laboratório com aplicações, né? O programa de pós-graduação, no qual o José Hélio se encontra inserido como
alumno de mestrado, o LENS, o laboratorio, la cual estamos usando como un ambiente para poder implementar esas estrategias de control. Y a Cayepa, la compañía de agua y esgoto, la Paraíba, empresa parceira, la cual estamos teniendo diversos proyectos de mestrado, proyectos de pesquisa, y conseguimos desenvolver soluciones y realizar la transferencia de tecnología de academia para empresas. CNPq, que nos proporciona bolsas, financiamiento para poder desenvolver esta pesquisa. O MATLAB e Simulink a través de OpenCAD, que nos forneció esas ferramentas y tivemos o ano passado nesse trabalho desenvolvido com licenças no campus bastante interesantes, na qual todos os alunos e professores conseguem ter acesso ao uso de MATLAB. E finalmente aqui o Embrap, né, que estamos tendo aqui na Universidade Federal da Paraíba, o credenciamento da unidade Embrap, desenvolvendo soluções na área de tecnologias de otimização de energia para o setor da indústria, né, com soluções de inovação. E muitas dessas soluções que desenvolvemos aqui são incorporadas como soluções para as empresas. Bom, isso aí, muito obrigado. Agradeço a Leandro pelo convite, ao MATLAB, agradeço também a Josélio, que nos proporcionou aqui uma breve ilustração de como se implementa um sistema, né? Sem ele não poderia, e os alunos, né, que estamos envolvidos nessa equipe, não conseguiríamos ter esse tipo de trabalhos aqui na universidade. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para Leandro. Legal, professor. Muito bom, professor, a apresentação, né? Uma verdadeira aula, uma transmissão de conhecimentos, né? E o legal que tanto o professor Juan quanto, né, o nosso mestrando aqui, engenheiro José Hélio, eles colocaram todo o fluxo de trabalho do MATLAB, né, do projeto, depois implementou, né, no hardware, na planta, né, fez a comunicação com o LabVIEW, então foi, né, todo o ciclo de trabalho do MATLAB, ele foi resumido aqui nessa apresentação, né, de forma brilhante pelo professor Juan, pelo o nosso amigo José também, então muito bom também. Professor, tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Que eu vou colocar aqui, Perfeito. eu vou passar aqui, né? Dos Ok. nossos amigos, tá? Os comentários são muito positivos, né? Todos gostando, agradecendo, tá? Professor, a primeira que chegou aqui é do nosso colega Lucas Moraes, né? Ele pergunta assim, ó, se existe alguma metodologia para definir se o modelo estimado através de redes neurais está acurado o suficiente para representar a planta real. E aí ele põe uma consideração também, né? Em termos de controle e operação da planta, qual seria o impacto de um modelo da planta de baixa acurácia, poucos dados? Essa foi a pergunta do Lucas Moraes. Sim. Efectivamente, para poder construir modelos baseado en dados, ¿eh? Como una red neural, nós precisamos ter dados confiáveis, né? Primeiramente, né? Ou seja, não posso apenas coletar os dados e imputar em um modelo, né? Se precisa de alguma forma ter um banco de dados consolidado. Y una de las tarefas que son realizadas en ese proceso de construcción, existe una etapa llamada de data cleaning, o sea, limpieza de datos. Y el gran objetivo es ter esses dados bastante apurados, tirar os zeros, nota number, picos, dados espurios, y a partir de ese conjunto de dados eh, consolidados y a construir nuestro modelo. Existe también una problemática de ter pocos dados, ¿no? Muchas veces es caro realizar ensayos, ¿no? Nós tivemos aqui um laboratório na qual conseguimos construir nossos dados. Poderíamos ter pegado dados de uma planta real, mas tem cenários na qual o conjunto de dados são limitados, né? Por exemplo, uma planta nuclear, né? Não funciona todo dia, né? Es carísimo, ¿no? Entonces, y existen algunas formas de también criar, ¿no? Aumentar o volumen de dados. Existen metodologías que a partir de conjuntos menores se consigue ter un data augmentation, se consigue aumentar dados para construir nuestros modelos. Y tiene un impacto, ¿no? Pocos dados, ¿no? Pocos exemplos eu não consigo ter uma validação da minha rede neural, né? Esse impacto direto, né? Então, se precisa ter um conjunto de dados suficiente e necessário que permita, né, de alguma forma, passar esses padrões para nossa rede neural para que consiga aprender.
Joia, professor. Aqui, professor, também, tanto o Sidney, né, e o Cláudio perguntaram se o professor pode compartilhar esse PowerPoint, que a gravação vai ficar no nosso canal no YouTube, no canal do OpenCAD, né? E se o professor pode Claro. compartilhar, né, essa apresentação em PPT com eles, né? Inclusive, eles deixaram até aqui Claro. os e-mails, tá? Perfecto, É, perfecto. Toma le- nota para legal. hacer ese tipo. Legal, professor. E aqui, professor, também chega uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, abrir a caixinha de chat. Eu agradeço aqui todos vocês, né, que com os comentários positivos, né, tô vendo que tá chegando bastante feedback positivo. Professor, nosso amigo Hansen, ele pergunta assim, tá? Ele perguntou em espanhol, ele pergunta o seguinte, nesse controlador, não é necessário introduzir uma ação integral para que haja segmento de referência ao tracking? E qual seria a razão? Foi a pergunta do Hansen. Sí, sí, perfecto. Una pregunta bastante interesante. Usualmente as ações integrais, né, permitem reduzir o erro em regime estacionário a zero, né, teoricamente, né? Podría ser inserido, podría tener una solución híbrida, né? Un fuzzy, né? Proporcional derivativo y un integrador, né? Pode ser feito. Mas também depende da aplicação. Por exemplo, nós estamos em aplicações de sistemas de abastecimento de água, na qual estabelecer um erro igual a zero não faz sentido, certo? Não faz sentido. Muitas vezes se estabelece, né, um critério, né, muitas vezes se o erro no regime estacionário, né, for menor que 5%, 3% como máximo, é suficiente, né? Ou seja, tem uma determinada variação com relação ao set point. Então, poderia ser implementado, sim, um integrador, mas depende da aplicação. Neste caso, né, visando soluções para o setor de abastecimento de água, não foi necessário, né? Esse tipo de controlador, apenas o FUSI, já foi suficiente para poder atender a demanda, né, da empresa, né? Mas existem aplicações, sim, né, que é importante inserir ações integrativas para zerar o erro em regime estacionário. Perfeito, professor. Ó, professor, quem mandou fazer uma apresentação aqui excelente. Está chegando perguntas aqui, não? O Walter lhe pergunta assim, professor, considerando a variável aquisitada a vazão, o desempenho do controlador mudaria? Sim, se fosse a avação, né? Muda o projeto, né? Lembremos que a vazão, né? Ela vai influenciar diretamente na demanda da água, né? E já o comportamento do sistema como um todo, né? Vai ter uma reformulação, né? Outro tipo de regras, né? Porque estou pensando aqui em manter a pressão constante, considerando a demanda variável, né? No caso de vazões, né? Se vou controlar a vazão, né? Talvez possa ter controle de pressão e vazão, ou apenas controle de vazão, né? Sem me importar as pressões na tubulação, né? Mudaria, mas acredito que a metodologia seja a mesma, né? Preciso ter um conhecimento prévio, né, de como funciona o sistema para poder definir essas fusificações, definir o range, os conjuntos, e preciso entender como funcionaria o sistema em malha fechada, as regras do especialista, né? Então, eu posso me imaginar diferentes cenários, controle de nível, controle de evasão, e seguir a mesma metodologia, né? Então, é uma metodologia bastante genérica para desenvolver sistemas de controle e automação. Olha, professor, legal. Professor, o Hansen, ele retornou com uma outra pergunta. Ele fala o seguinte, ó, neste controlador, não é necessário introduzir uma ação integral para realizar monitoramento ou rastreamento de referência? E qual seria o motivo? Sí, aquí como mencioné, en este caso particular, no fue inserida acción integrativa porque no estamos interesados en tener un eje cero en régimen estacionario, ¿no? Entendendo, né, que es un sistema físico real que vamos a implementar y las variaciones que oscilan alrededor de un régimen estacionario, elas pueden acontecer debido a misma dinámica de vibraciones na tubulações, a propia máquina sufre desgastes. Entonces, desde que consigamos ter un erro dentro da tolerancia desellada, conseguimos usar ese controlador fuzzy da forma proporcional y derivativa.
Isso daí não implica, né, que não se deva usar o integrador, né? Pode ser usado o integrador, sim, poderíamos ter implementado, mas não foi o caso porque não foi uma demanda para a solução deste problema, mas pode ser implementado sim, né? Um integrador para zerar o erro em regime estacionário. Certo, professor. Aí ele complementa assim, professor, ó. Em caso de um sistema mecânico como um pêndulo duplo invertido, há de Sim. introduzir um regulador fuzzy PD, seria necessário uma ação integral? Claro, claro, para poder fazer o seguimento da posição, né? E em esse tipo de sistemas, quando se está pensando em posição, no caso do pêndulo, né? Realmente aí precisaria, né, ter sistemas sofisticados, né? E os integradores realmente estariam levando o erro a zero, por qualquer desvio, rapidamente o pêndulo cai, né? Nesse caso particular, o integrador seria estratégico, né? Nos sistemas de controle. Legal. E, professor, uma última pergunta do José Mendes. Houve algum bumpless transfer nesse controle desse processo? Não, não teve, não. Tá, Transferências, né? Não teve, não. joia. Não tivemos. Aqui foi direto, né? Não teve essas transferências, mas, assim, dependendo da complexidade, né? Nós estamos aqui com um sistema de reservatório, né? Uhum. Eh, Imitando um sistema de distribuição clássico, típico, né? Mas existem sistemas, né, industriais, né, na qual você tem transferências, inclusive entre reservatórios, você pode ter controle em multinível, né? Você pode ter múltiplas variáveis de entrada. Aí você precisa ter talvez um cuidado maior, inclusive no desenvolvimento dos sistemas, né? Mas aqui foi um caso bastante típico, né? Nós também no laboratório sempre, de alguma forma, né, tratamos de entender a demanda das empresas, né? Entender os problemas reais e recriar esses problemas aqui no laboratório. Utilizar nossos conhecimentos, né, bastante avançados de inteligência artificial, controle avançado, eh, entender a problemática e a forma como o cliente pode absorver essa solução de forma simples, né? E nós sempre tratamos de ter esse pé no chão, digamos, né? Entender os problemas, resolver da forma prática, direta, com a dose necessária, né? Não necessariamente FUSI vai resolver todos os problemas, talvez com um PID, um problema seja resolvido de forma direta. E fazer as transferências para as empresas, né? Através dessas parcerias com as empresas, nós temos um excelente caminho para poder mostrar nossas competências, né? Através do Embrapa também, né? Nós conseguimos ter acesso, o Embrapa CEAR aqui na Universidade Federal da Paraíba tem se destacado desde o ano 2021, resolvendo problemas reais, adoptando tecnologias de inteligência artificial para problemas de otimização de sistemas de energia. Então, depende do problema, né? Nesse caso foi um caso particular, mas se o problema for mais complexo, já temos que visionar, né, soluções também mais complexas, né, de acordo à demanda. Legal. Professor, o Franco Vernaz, ele dá os parabéns, né? Ele fala que a solução parece ser muito boa e robusta, e no momento de aplicar em campo na Cagepa, surgiram Sim, problemas não contemplados? Se sim, que tipo? sim, perfeito, perfeito. Nós tivemos já uma experiência muito interessante de implementar essa metodologia, né, uma estação aqui em João Pessoa, na qual nós tínhamos primeiro primeiro ponto, não tínhamos um sistema de adquisição de dados, já temos um CLP. Um CLP, né? Um sistema industrial, um controlador lógico programável, que é o coração da automação. Eh, Segundo ponto, né? Nós temos uma rede industrial, né? Muitas vezes uma rede Modibus, um protocolo TCP/IP. Você precisa ter esse conhecimento de protocolos, né? Para ter um fluxo de dados adequado. Terceiro ponto, né? Nós precisamos modelamos os sistemas, né? Tendo como saída a pressão também, estamos interessados em fazer o controle de pressão. E é um sistema físico real na qual nós temos uma cidade, né? Um bairro inteiro, né? Então, se requiere ter uma coleta de dados bastante efetiva, com diversas, digamos, ter uma diversidade suficiente para poder construir um modelo, né? Ou seja, diversos exemplos na qual eu consiga avaliar. Então, talvez coletar dados de um dia não seja suficiente.
de una semana no sea suficiente, porque tal vez no es universo, ¿né? No es universo suficiente para construir un modelo. Y ahí nos conseguimos, ¿né? Tener un tamaño adecuado de aproximadamente 15 días de datos para construir un modelo baseado en redes neurales artificiales. Baseado en ese modelo, seguimos ese processo, né? Conseguimos fazer o projeto do controlador e fazer a parte de implantação. Na parte de implantação, problema, né? O FUSI, né, muitas vezes não funciona em um CLP. Os controladores lógicos programáveis, eles não estão, né, adequados, pelo menos os que estão no mercado, né, não estão adequados para incorporar sistemas de inferência FUSI, regras, né, mas nós utilizamos, fizemos um contorno rodando, né, esse sistema de inferência FUSI no servidor do SCADA, né, ou seja, dentro do SCADA, né, implantamos esse sistema de controle, né? Recebia o aparelho controlado, os valores da pressão, comparava com o set point, esse erro era imputado em um algoritmo que estava rodando dentro do sistema supervisório, gerava uma variação da frequência e atualizava o valor da frequência que era enviado ao CLP e o CLP enviava para o inversor de frequência. Então, ele teve suas nuances, né? E uma implementação real, né? Desde começar a trabalhar com CLPs, protocolos, pensar na implementação desse algoritmo que já não se pode implementar dentro de um CLP, tem que ser dentro de um servidor, ter cuidado com a taxa da amostragem para poder ter um dinamismo adequado, né? E não perder amostras. Então, foi uma experiência interessante, né? E conseguimos validar e ter uma publicação, inclusive, em uma revista, né? Que está publicada em parceria com a CAGEP, né? Então, foi bastante interessante. E seguindo esta metodologia, né? Este passo a passo. Legal, professor. Professor, então, né, mais uma vez, né, tanto ao professor Juan quanto ao José, né, o nosso mestrando aqui da UFPB, agradeço, tá, imensamente a participação de vocês, tá? Agradeço também aos nossos participantes, né? Seria injusto aqui não citar, né? Muitos dando aqui feedback positivo, então, né? Um agradecimento geral para vocês, tá? A participação aqui muito importante de vocês, até para a gente continuar trazendo esses conteúdos, né? Professores, pesquisadores de universidades para apresentar aqui o que, que eles fazem com o MATLAB, né? Na prática, né? E o legal dessa apresentação de hoje aqui do professor Juan e do José é que também nós vimos aqui como é importante essa integração, né, academia com a empresa, né, o MATLAB sempre fazendo essa ponte, né, o que o aluno aprende na academia, depois ele vai usar no mercado de trabalho, né, então vimos aqui tudo nessa apresentação de hoje nós vimos esses tópicos, vamos dizer assim, né, então, mais uma vez aqui agradeço, tá? Vai ficar disponibilizada a gravação, como eu disse, no canal do YouTube, né? No canal do OpenCAD. E a apresentação, depois o professor, a gente compartilha com vocês, tá bom? Então, agradeço aqui, né? Ficamos quase 3h30, né? Então, fiquem de Eu olho, né? Na Saldanha. nossa agenda, tá, professor? A gente tem outros eventos também, né? Então, espero vocês aí nos outros eventos. E mais uma vez, professor, muito obrigado, né, pela participação. O José também, José, muito obrigado, tá, pela sua explicação e foi uma verdadeira aula aí que vocês deram, tá bom? Obrigado a vocês. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos os participantes pela disponibilidade. Até mais. Senhores, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.